Oi, mundo! Aqui é a Lu Aqui é a Fê. e estamos de volta para mais um episódio do E se a gente tentar? E agora a gente vai continuar a nossa série desse mês de junho de E se a gente tentar falar de amor? Então, já passamos por várias etapas aqui desse ciclo, como que a gente começa a falar sobre amor, como que a gente identifica um relacionamento abusivo, como que a gente sai de um relacionamento abusivo. E hoje a gente vai explorar um pouquinho de como que a gente tenta se curar de um relacionamento abusivo, não abusivo. Aqui a gente vai explorar qualquer relacionamento que não tenha nos feito bem, ou tenha nos machucado, ou simplesmente acabado, porque tudo isso é bem complexo. E também como que a gente encara a vida depois disso. Então, vamos explorar bastante por aqui. E antes a gente tem um recadinho sobre Instagram. Tem presente? Tem presente no Instagram que representa tudo que foi essa série, que na verdade é um dos livros especiais que a Fê trouxe em um dos episódios, que foi no episódio... Em todos. que ela leu especificamente no final do episódio 2, que foi com a Isa, de como identificar um relacionamento abusivo. Então, se você ainda não escutou, corre lá pra escutar. Mas a gente tem um presente pra vocês que acompanharam toda essa jornada, que tá no nosso Instagram, que é um sorteio desse livro, Sintomas, da Marcela, né? Esse sorteio tá rolando até semana que vem, então corre lá pra ver quais são as regrinhas e acompanhar tudo. E não esquece de seguir a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram, @e se a gente tentar. Então, vambora! Uma vez dado o contexto... Lu, beleza. Falamos sobre todas essas vivências de relacionamentos. Nosso grande objetivo aqui sempre foi também expor um pouquinho, né, de feridas, de vivências que a gente teve, que não foram tão legais assim, mas assim, continuamos aqui na vida, tudo acontecendo. Bem maravilhosas. Bem maravilhosas. E acho que agora chegou a hora da gente explorar um pouco de fato, como que a gente entende tudo isso que aconteceu e consegue seguir a vida. E aí, talvez em uma palavra, isso seja o que a gente tá chamando de cura. Então, pra começar, o que você entende sobre cura? Como é um processo de cura? Nossa, isso é bem profundo, né, Fê? Porque se a gente for parar pra pensar, a cura, ela é individual ou ela é coletiva? Já passa por esse polo, assim, né? E acho que quando a gente pensa em cura, dentro de qualquer processo, a gente precisa primeiro se permitir ser vulnerável. E aí tem uma frase que eu li ontem de Brené Brown, que ela tem, inclusive, um livro que você me deu, A Coragem de Ser Imperfeito, que em uma das frases dela, assim, que eu li ontem, era basicamente a vulnerabilidade é o nosso principal ato de coragem, né? Então, de forma geral, né? Resumindo o que ela trouxe. Mas entender que, para que eu passe por um processo de cura, eu preciso ser vulnerável e assumir essa postura de vulnerabilidade, entendendo que é minha principal força, é meu principal movimento de coragem. Porque eu só vou conseguir me curar também se eu tiver coragem para passar por esse processo, né? Que é um processo. Ninguém se cura da noite pro dia, de nada. E também ninguém se cura porque quer, né? Então, tipo assim, acordei, tô a fim de me curar, e é isso, eu vou buscar isso, Quem né? dera. Quem dera, né? Então, acho que a partir do momento em que a gente entende que para essa cura eu preciso ter vulnerabilidade, assumir essa vulnerabilidade, mas identificá-la como um potencial de coragem, eu acho que torna o processo possível, sabe? E a cura, lógico que pra mim, assim, ela não é algo linear, nem pontual. Então, você não passa aqui, me curei fazendo isso. Eu acho que você se cura fazendo diversas coisas por um período que vão ter altos e baixos, né? E pra você? Eu concordo, e eu acho que isso da vulnerabilidade tem muito a ver com algumas coisas que a gente já explorou, talvez principalmente no episódio passado, do entender pelo que passamos, sabe? Então, talvez, não sei, vou falar aqui da minha bela experiência de vida. A gente consegue se curar daquilo que a gente sabe que existe, né? Como se eu tivesse um machucado aqui,
cara, eu só vou conseguir cuidar dele, passar um remedinho, colocar um band-aid, enfim, fazer o que precisa, quando eu tô vendo que ele tá ali. Uhum. E eu reconheço que ele tá ali, que sei lá por que eu me machuquei, mas me machuquei. O porquê, na verdade, não interessa muito agora. Mas eu tô assumindo a responsabilidade de cuidar disso, sabe? E aí, às vezes, pode levar mais tempo, pode levar menos tempo. Aí chega aquela fase que começa a criar casquinha e dá vontade de coçar. E aí você quer quase que tirar. E aí vai voltar o machucado e tal. Então, tô muito das analogias, né? Amo. Mas acho que é muito isso. E talvez entender que isso é um processo lento e longo, muito longo, pode ajudar a gente a encarar, de fato, de uma forma, sei lá, presente, sabe? Não ter pressa de que isso aconteça. Talvez agora eu seja meio advogada do diabo, trazendo uma parte um pouco mais nebulosa desse processo de cura, porque a gente coloca muito isso, muito romantizado, né? Tipo, nossa, que incrível, vamos passar por um processo de cura, porque daí eu vou sair transformada dessa jornada. E também escutei uma frase de alguém num podcast que falava sobre muito mais que você precisa querer muito mais o processo do que a vitória. Então, tipo, você precisa querer muito mais se envolver no processo de cura e se conhecer e se entender do que querer se ver livre daquilo. Porque pode ser que isso demore muito. E aí, por que eu falei que seria meio advogado do diabo, assim, né? Porque você falou da parte de responsabilidade, da parte do tempo. E tudo isso, eu acho que levanta pontos que são muito comuns quando a gente passa por relacionamentos conturbados, né? Sejam abusivos, tóxicos ou que causam um sofrimento importante, que é a questão de gerar culpa. Então, você se sente culpada por ter passado por aquilo. Você vai assumir mais uma responsabilidade. Então, tipo assim, eu já tava sendo responsável por esse relacionamento. E por mim mesma nesse relacionamento. Agora eu vou ter que ser responsável também por me curar de uma parada que não fui nem eu que fiz. Então, acho que isso também é muito custoso, assim. E o tempo que se leva pra se curar de uma coisa que, às vezes, não necessariamente vai ser no mesmo tempo do machucado que a pessoa fez. Então, às vezes, a pessoa pode ter feito um belo de um estrago em um mês e você vai ficar anos lidando com aquilo. Anos. Então, eu acho que também o processo de cura, ele tem coisas muito sombrias dentro dela, assim, né? Total. E a nossa dificuldade de conseguir abraçar essa sombra e entender o que é luz e o que é sombra dentro disso. Porque a vulnerabilidade, ela é maravilhosa. Mas ela implica em você desbravar a noite, assim, né? Você abraçar esses monstros, você abraçar outros monstros no meio do caminho, né? Então, enfim, eu acho que tem um pouco disso, assim, você sente que dentro do processo de cura vem essas sombras, tipo, vem essa escuridão um pouco e levanta a poeira da exaustão do processo de cura? Total, total. E acho que isso vai muito do justamente encarar que esse processo vai existir e, tipo, tá bom, mas vambora, vai ser isso aí mesmo, sabe? Porque isso da sombra, pra mim, tá sendo uma coisa muito real hoje, assim, de, tipo, às vezes eu me vejo em situações com pessoas X que tem ali qualquer relação e, sei lá, acontece alguma coisa que automaticamente eu penso, putz, vou fazer, sei lá, vou sair correndo daqui. Mas espera, essa vontade de sair correndo dessa situação, ela me vem porque em um outro momento, né, quando eu tava naquele relacionamento que hoje eu entendo que não me fez bem, eu queria sair daquela situação porque eu já imaginava o que ia acontecer depois. Só que aí isso tem a ver com aquela pessoa, né, claro, comigo naquele momento também, mas com aquela pessoa, com a forma que eu escolhi lidar com aquilo e tudo mais. Então, deixa eu assumir que essa vontade de sair correndo não é necessariamente dessa situação que eu tô agora, mas é do lembrar que aquilo já aconteceu e aí automaticamente, em um segundo, toda a história passa pela cabeça de novo. E aí, tipo, que saco, eu não aguento mais lembrar disso e pensar nisso, lá, lá, lá. Mas tá, então deixa eu lembrar que essa pessoa que eu tô aqui agora não é aquela que me fez mal. Não tem nada a ver com as coisas. E beleza, então o que eu quero fazer agora? Qual é a minha escolha? Consciente, presente. Ah, é sair correndo?
beleza, talvez seja. Uhum. Mas não, talvez seja só sair andando. Ou ficar e, sei lá, ter uma discussão. Então, tudo isso vai aflorando de novo, talvez partes... Aí vou falar em primeira pessoa, né? Uhum. Partes minhas que eu não gostaria que existissem mais. Uhum. Ou que talvez eu nem sabia que existiam, mas que aparece. E aí, lidar com isso, às vezes, é meio chato. Mas, tipo... Eu sei que não tem muito outro caminho, sabe? É uma coisa que eu falo muito na terapia, assim... Não fugir do sentimento. Uhum. Tipo, porque... Parece que quanto mais a gente quer se livrar daquilo, mais pesado vai ficando em algum lugar dentro da gente. E, de fato, pode ser que fique escondido por um tempo. Uhum. Só que aí, quando vem de uma forma tão devastadora, que aí eu hoje consigo pensar, putz, tá, então talvez seja melhor eu olhar pra isso e lidar, né? E aí, você tá falando de abraçar o monstro, talvez eu ainda não esteja abraçando ele, fazendo um carinho, mas assim... Eu sei que ele existe. Uhum. Eu tô vendo, eu consigo dar nome, eu consigo dar forma, mas eu quero que ele fique lá longe de mim, sabe? É Talvez maravilhoso. abraçar seja um passinho a mais. E será que precisa, assim, né? Eu acho que quando a gente fala... Eu acho que não precisa. Deixa ele lá. Hein? Já é monstro, já tá aqui. O que tô fazendo perto de mim? Porque me veio muito na cabeça isso. A ideia de que quando a gente passa por um processo de cura, a gente precisa perdoar. Cara, isso pra mim, o perdão... É uma linha tênue. Nossa, é uma linha tênue. Sim. Porque o perdão é tipo... Perdão pra quem? Peraí. Porque eu acho que você pode perdoar o outro, não jamais em hipótese alguma, antes de perdoar a si mesmo. Sim. Que eu acho que tem esse lance. Então, às vezes, a pessoa ela fica tão na necessidade de perdoar o outro e de ficar tudo bem. E não, eu vou passar por cima disso. Que, tipo, cara, você passa por cima de você mesmo nesse processo. E acho que perdoar é muito diferente de, tipo, aceitar, ou tolerar, ou acolher e etc. Tipo, cara, perdoa essa situação, mas, tipo, não concordo, não aceito, acho que foi escroto, entendeu? E continuo repudiando, e toda vez que eu puder falar mal, eu vou falar, mas eu perdoei. Tipo assim, é o que me vem. Talvez eu não tenha perdoado tanto? Sim, talvez. Acho que não. Porque assim, cara, eu acho que também vem muito uma valorização do perdão em aspectos mais espirituais, assim, né? Exato. Eu acho que isso faz parte de uma coisa de carregar, sabe? Tipo... O perdão diz, tipo, beleza, me perdoei, eu me livrei. Me livrei. Mas se passar na minha frente... Vou enfiar o pé na frente. Total. Com a consciência tranquila. Cuidado, Porque hein, eu galera? me perdoei e perdoei ele. Mas se passar, tropeçou e não sei o que aconteceu. Porque, cara, tipo, eu acho que é meio isso, assim, também. Você tava falando das emoções, e eu tenho muito isso pra mim, dentro do meu trabalho, que, assim, o problema nunca são as emoções e os sentimentos. O problema é a intensidade e o que a gente faz com eles. Perfeito. Então, tipo assim, eu não vejo problema em sentir raiva, em sentir rancor, mas a questão é, qual é a intensidade desse sentimento pra mim? E como eu lido com essa intensidade desse sentimento. Sim, e como que isso, que é um sentimento de algo que aconteceu há algum tempo já da sua vida, tipo, não é sua realidade atual, mas influencia, provavelmente negativamente, a sua realidade atual, né? Então, a gente falou um pouco semana passada também dos comportamentos tóxicos que a gente acaba criando por estar dentro de uma relação que não tá legal, e aí a hipervigilância, por exemplo, tal. Então, o quanto que, tipo... Cara, sei lá, eu não tenho motivo nenhum pra ser hipervigilante no relacionamento que eu tô hoje, sabe? Porque não aconteceu absolutamente nada que me levasse a precisar desse comportamento. Mas por ainda ter alguma coisa dentro da minha cabeça, desse processo que eu passei, que me machucou e que aí me gerou uma hipervigilância em algum momento, eu repito isso hoje. E aí eu acho que o perdão vai um pouco daí, de entender... E aí acho que o perdão anda junto com a consciência também, né? De, então, estou sendo hipervigilante. Porque algo aconteceu. Mas eu realmente... Faz sentido ter esse comportamento agora? Talvez sim, talvez não. E aí, separando as coisas também, né? E as pessoas. Então, de novo, o mesmo exemplo que eu dei, sei lá, 5 minutos atrás.
essa pessoa que eu estou querendo ser hipervigilante com, tipo, tá merecendo, né? Tá pedindo por isso? Aconteceu alguma coisa que me faz querer ser? Ou é um espelhamento ainda de algo que uma outra pessoa em outro momento da vida fez, né? E aí, tudo isso vai virando meio embolorado na cabeça. E talvez essas sejam as grandes curvas desse processo de cura, né? Que às vezes a informação vem e aí você não consegue entender exatamente de onde que ela tá indo. Mas é isso. Seguir nesse processo e principalmente a vulnerabilidade de falar, tipo, putz, tá, eu tô entendendo o que está acontecendo e talvez eu tô confundindo as coisas, mas eu preciso continuar aqui pra entender, que acho que vai ajudando a trazer mais clareza mesmo pra essas coisas. Se você olhar pro seu processo de cura, hoje você falaria que você perdoou? Ou que você vai perdoar, está perdoando? Existe isso dentro da sua realidade do processo de cura? Porque, na minha experiência, era quase que necessário perdoar. Lembra que eu falei assim, né? Tipo, sempre tinha o técnico me tirando do banco e me botando no campo. E aí, era uma coisa assim, você tem que perdoar. Coitado, ele não fez por mal. Então, assim, quase que foi imposto um perdão ali. Que aí, acho que por isso que eu tenho tantas ressalvas dentro desse perdão, dessa ideia de perdão, assim, né? Mas como que você entenderia o perdão dentro do teu processo de cura hoje, assim? Nossa, foi minha terapia de ontem. Talvez seja de hoje, de novo. Eu acho que eu tô entendendo que talvez eu não tenha perdoado 100% ainda. Porque é isso, você acha que você perdoou. Aí vou falar em primeira pessoa de novo. Eu achei que eu tinha perdoado. Porque eu já tinha entendido, já tinha falado, mas foda-se essa pessoa, tipo, fez o que fez e agora vai se fuder na vida, sabe? Karma, sim. Exato. Eu confio. Mas aí, tipo, do nada, acontece alguma coisa que aí nasce uma raiva dentro de mim de novo. Aí eu levo isso pra terapia, tipo, que saco, eu não queria estar sentindo raiva. Mas será que você tá sentindo raiva porque você ainda espera alguma coisa? Porque você talvez ainda não tirou isso de dentro de você, sabe? E aí, eu não sei se isso significa perdoar ou não ter perdoado ainda. Sei lá, é uma bagunça. Mas às vezes também tem isso, né? Eu acho que o perdão, ele vem muito como uma ideia, pelo menos pra mim, de suprimir esses sentimentos negativos que evocam. Então, tipo, eu não quero sentir raiva de alguém, porque sentir raiva não me parece um sentimento adequado e humano e gentil e condizente com a pessoa que eu sou. Mas, faz todo sentido eu sentir raiva nessa situação. Faz todo sentido eu, tipo, alimentar essa raiva e trabalhar essa raiva do jeito que ela tem que ser trabalhada com raiva. E não ser, tipo, colocada um perdão porque eu preciso me livrar disso. Mas aí, então, será que, tipo, raiva e perdão, eles podem andar juntos? Cara, eu tipo, super acho. Foda-se, perdoei, mas eu continuo sentindo raiva. Cara, eu acho que sim. É uma realidade, né? Eu acho que sim. Então eu perdoei. Eu perdoei, porra! Mas não passa na minha frente. Sim. Mas eu acho que tem um pouco tá bem longe daqui. Bem longinho, né? Bem longe das nossas visões. Graças a Deus. E aí, bom, tirando todas as brincadeiras que são maravilhosas de existir. São saudáveis. Mas assim, Lu, eu tô compartilhando muito, tipo, de coisas que eu tô entendendo em terapia, em conversas com amigos, em gravação de podcast. Lógico. Mas dentro dos seus processos também, o que você acha que foram atividades mesmo, tipo, que tava na sua mão, que você foi lá e encarou de falar, cara, eu sei que isso aqui, ou eu vou tentar que isso aqui me ajude a passar por esse processo maluquinho aí que eu preciso passar. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é terapia. Fiz na época? Não fiz, mas deveria ter feito. Mas não fiz porque eu era muito nova, eu acho que era um grande tabu e tudo mais. Mas eu tinha uma rede de apoio muito forte, que era minha mãe. Então a gente tinha sempre um diálogo muito constante, muito próximo. Então era quase que a minha terapia ali, né? Que lindo. Mas eu acho que, sim, o processo terapêutico ele é indispensável. E hoje a gente tem muito mais recurso, muito mais acesso, enfim. Outra coisa que me ajudou muito também é de fortalecer muito as minhas amigas e principalmente a minha rede de apoio de amigas, principalmente daquelas que topam tudo, assim. Então, vamos no mercado, aquelas coisas mais do dia a dia, mais simples, né? Vamos no mercado, vamos na farmácia. Pra eu entender que dentro dessas
coisas mais rotineiras, eu tinha alguém, eu tava ali com alguém, mas acho que também é importante você ter as amigas que são do rolê. Então, tipo, que te levam pra lugares onde você vê outras pessoas, que te estimule a se arrumar, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu fiz, e cara, categoricamente eu faço isso, assim, sempre que eu tô, tipo, sentindo que eu tô com... Eu preciso me transformar, eu corto cabelo, tá ligado? Cabelo é a primeira coisa que me vem, assim, eu preciso mudar meu cabelo. Repara aí, galera, se um dia aparecer de cabelo curto. Vem aí. Então, tipo, essas coisas mais de autocuidado. Então, cara, eu fazia o cabelo, eu saí pra comprar roupas novas, eu me envolvi muito em filmes e séries e livros que não retratavam sobre amor romântico. Então eram coisas que fugiam totalmente da minha realidade. Histórias de fantasmas. Pra eu ver também que existem outras histórias, outras coisas, outras vivências, né? E conhecer novas pessoas. Tipo, acho que isso foi um lance que me ajudou muito, assim. Claro que na época eu era muito nova, então eu não tinha essa possibilidade de, sei lá, viajar. Mas se isso acontecesse comigo hoje, eu precisasse passar por um processo de cura, eu com certeza faria, tipo, um intercâmbio, sabe? Cara, vai viajar e conhecer pessoas de outros lugares, porque isso amplia muito, assim. Maravilhoso. Isso acho que tem muito a ver com entender que não é só aquela realidade que você viveu que existe, né? Exato. E aí a gente se colocando meio à prova disso. Uma coisa que eu fiz que, cara, foi muito inédito, assim, mas para além de tudo que você falou também, que acho que foi super válido, foi eu tenho 3 tias mais próximas, né? E aí eu me peguei pensando, tipo, os meus pais têm um casamento de mais de 30 anos, tal, maravilhosos, são super exemplo pra mim, e as minhas tias não. E aí eu tava naquele momento, né, de, nossa, tipo, eu acabei um relacionamento que em algum momento eu achei que seria um relacionamento da minha vida, e aí o que acontece agora? Deixa eu buscar referência também, sabe? E aí, cara, eu marquei um almoço com as minhas tias. Não sei se elas sabem que realmente foi essa a intenção. Mas eu fiz meio que entrevistas, assim, com elas, de tipo... O que foi amor pra vocês? Qual é a experiência que vocês têm com o amor? E, cara, ouvindo elas, foi muito legal, assim, de entender, tipo, nossa, olha só, não sou só eu que passo por coisa ruim. E o lance transgeracional também, né? Total! É diferente, você Bom falar dia, com uma constelação. amiga sua, do tipo, uma amiga sua que passou por um relacionamento, vocês vão ter muito viés de perspectiva, de realidade, tipo, suas tias já é uma outra... Exato, né? E puxou muito pra um lugar também de, tipo... Cara, elas passaram por grandes decepções amorosas, mas elas se permitiram amar de novo também. E experimentar isso, sabe? Então, foi muito gostoso de trazer isso de, cara, é possível, tipo... Experimenta aí, quando você conversa com pessoas mais velhas, assim, né? E aí a gente tá falando, eu tenho 27, Lu tem 29, né? Ai, sim. Então, já vivemos bastante, mas também temos muito o que viver. E aí, quando a gente conversa com pessoas, tipo, mais de 40 anos, vem essas coisas também, tipo, minha filha, você ainda vai viver tanta coisa, sabe? E eu lembro que esse dia pra mim foi muito importante, assim, até pra me permitir também começar a pensar em, tipo, tá, mas se tudo aquilo que eu realmente queria nesse relacionamento era tão importante, será que faz sentido eu me permitir amar de novo? Eu me permitir ser vulnerável de novo e me virar do avesso com uma nova pessoa? Talvez seja. E aí, tô pronta pra encarar isso? Sabe? E aí, enfim, disso vão nascendo vários novos questionamentos, né? Essa ideia de amar de novo foi uma coisa muito curiosa, porque parando pra pensar hoje, cara, eu joguei muito safe, assim. Eu fui no confortável total, porque eu me permiti me amar de novo alguém que eu já amava em outra categoria. Que Como assim? o Iago era muito meu amigo. Então a gente já era muito amigo. Então foi muito confortável me envolver amorosamente com ele, porque ele já sabia de todos os meus BOs, ele já sabia de todos os meus problemas, ele já me conhecia. E eu já também conhecia o dele, todos os BOs dele, enfim, né? Ai. Mas eu acho que teve um pouco disso, assim, né? A minha vulnerabilidade, ela foi até certo ponto, porque... E parando pra pensar hoje, isso faz muito sentido agora, né? 10 anos depois, pá! A ficha. Tropeçou a ficha.
Mas eu acho que tem uma coisa dessa, assim, né? Eu fui para um caminho seguro, porque a minha vulnerabilidade, ela existiu, me permitiu amar de novo, mas não tanto. Eu ainda era uma garota. Eu não ia conhecer uma pessoa do zero, do nada, que não sabe da minha história. Então eu fui para um lugar que era mais seguro, né? Para alguém que me dava uma garantia de não me machucar. Não significa que a gente não se machucou no processo, a gente tá num relacionamento há muito tempo. Com certeza isso acontece. Mas era uma pessoa que me dava mais estrutura, era mais sólido, já existia uma relação. E eu já conhecia aquele tipo de amor, que era o que eu sabia que ele podia me dar. Dentro de uma amizade, sim. Mas eu sabia que dentro da amizade era muito legal. Então poderia ser melhor dentro de um relacionamento. Por que não ser ainda mais incrível? Exato. Então foi um pouco por esse caminho, assim, né? Então eu tive muita dificuldade, inclusive, de conhecer outras pessoas para me relacionar amorosamente. Porque eu ficava tipo, ai, não, você não sabe, tipo, como é que vai ser estar comigo, sabe? E Ninguém aí sabe, na verdade, né? não, só eu mesma. Vou chamar o Iago pra uma entrevista aqui semana que vem. Vamos ver se ele sabia de tudo. Cara, eu pago pra ver uma entrevista dele com você, viu? Então eu vou lucrar. Nossa, mas que da hora essa visão. Não sabia E disso. foi uma coisa muito, claro, né, eu era muito nova. Sim. Então faz muito sentido eu jogar seguro. Mas, e aí, lógico, eu tô num relacionamento há o quê? 11 anos agora. Então, tipo, quando você falou que sua tia falou, você tem muito pra viver, e eu fiquei tipo assim, eu tô vivendo há muito tempo com a mesma pessoa. Há muito tempo. Não tô falando que isso é ruim, nem que eu me arrependo, não é isso, pelo amor de Deus, viu, amor, que você tá ouvindo. Mas eu acho que vai um pouco pra esse lugar, assim, né, de tipo, beleza, aí eu descobri um novo amor, uma nova forma de amar, sim. Mas, ainda sei que o processo de cura aconteceu durante esse processo. Tipo, durante esse amar de novo. Então, eu não me curei e amei de novo. Então, tipo, eu tava ali, me conhecendo ainda. Mas você se colocou à disposição de amar de novo, mesmo Total. com o machucadinho ali aparecendo. Total. Você mostrou o machucado pra ele? Mostrei. Na verdade, isso dá um outro episódio. Porque todos se conheciam, assim, né? Então, a fofocaiada começou, né? Mas então era uma coisa assim, era um machucado muito óbvio, todo mundo sabia, enfim, era uma coisa muito óbvia, né? E como a gente era muito amigo, ele sabia de todos os BOs, eu sabia de todos os BOs dele também. Então era uma pessoa que já sabia o território, já conhecia o território, então era muito familiar pra mim. Então, inclusive em grandes discussões que a gente já teve durante 11 anos de relacionamento, que óbvio que elas acontecem, mesmo dentro de um relacionamento que é saudável, a gente sempre vai para aquele ponto, tipo, isso é familiar. Que foi uma coisa que a gente conversou, inclusive, nos relacionamentos abusivos, né? Isso é familiar. Sim. Mas a diferença é entender o que é funcional ou não, o que é saudável ou não dentro daquela relação, né? Mas sim, assim, ele sabia de todas as feridas. E é curioso que mesmo depois de 11 anos de relacionamento, em alguns momentos eu me pego tendo um comportamento de, tipo, proteção daquilo que eu vivi há 11 anos atrás. Mais que 11. Mais que 11, muito mais. Nossa. Então eu fico meio, nossa, beleza. Então, tipo, cara, eu tô me protegendo disso, mas pra quê, Luísa? Você é outra pessoa agora. Meu Deus, não, calma, você tá em outro relacionamento, ele é outra pessoa. E era uma coisa que ele sempre falava muito isso pra mim, né? Ele sempre falou, eu entendo tudo que você viveu, mas, tipo assim, eu preciso que você acredite que eu não sou ele. Ai. E aí eu, tipo, eu acredito, estou vendo que você não é ele, eu estou Sim. sentindo que você não é ele, Sim. mas, tipo, a minha cabeça tem certeza que você vai machucar igual ele, assim. Porque foi a experiência que você teve, Sim. né? Se foi, sei lá, foi um relacionamento que você teve ou já tinha tido outro antes? Foi um relacionamento que eu tive. Ah, então, a sua amostra é de 1 e Aham. o bagulho foi 100%. Sim. Então, Foi uma bosta. olha só, que bom que agora mudou, né? Ufa. Nossa. Mas, tipo, você, assim, é curioso falar isso, né? Porque você ainda trouxe que você tá no processo de cura. Se permitir amar de novo. Como foi e como tem sido? Esse papo com as minhas tias, acho que foi muito Divas. virada de chave, assim. Amei, maravilhosas. De me colocar à disposição mesmo pra isso, sabe? E acho que tem uma coisa que, desde do momento que eu tive a tomada de consciência, que a gente falou um pouco na semana passada também, de cara,
não é aqui que eu quero estar, uma coisa que muitas vezes eu faço grandes promessas pra mim e eu cumpro elas, né, religiosamente. Ela faz isso mesmo. E ali foi, cara, eu nunca mais vou deixar alguém roubar meus sonhos. Ou, na verdade, bom, isso eu nunca mais vou largar os meus sonhos, né? Porque tem a autorresponsabilidade aí também. Então, acho que esse processo pra mim foi muito de entender, de assumir pra mim mesmo, tipo, tá, pra mim é importante estar em um relacionamento, tipo, eu sou essa pessoa que gosta de viver com uma pessoa do lado, que quer ter isso, sabe? E muito isso vem da referência que eu vejo dos meus pais, que tem um relacionamento super legal, que, tipo, cara, eles já têm mais de 30 anos de casado e eles vão viajar junto quase todo mês, sabe? Meu pai dá presentes e eu fico, tipo, que legal, é isso aí que eu quero, sabe? Então, foi essa coisa de resgatar tudo isso e aí eu ter essa clareza de o que eu quero pra mim e por que eu quero. E aí, num segundo momento, foi uma coisa que a gente tava conversando aqui nos bastidores, do entender também que nessa altura da vida, né, tipo, 25 mais, e eu já passei por outros relacionamentos, muito provavelmente outras pessoas que eu vou conhecer também já passaram por outros relacionamentos. Então, entender que do mesmo jeito que eu carrego algumas malas que são meio pesadas, tá com a rodinha quebrada, qualquer coisa assim, outras pessoas também vão ter. Então, espero que eu encontre alguém que seja terapeutizado o suficiente de, né, ter o conhecimento de quais são essas malas e a gente possa conversar sobre isso. Mas acho que o me permitir amar de novo foi muito nesse lugar de... Tá, eu tô pronta pra entender também os perrengues de outra pessoa se ela estiver disposta a fazer diferente e nos termos que a gente entender que vão fazer sentido pra gente agora, sabe? Então, foi muito isso, assim. E aí eu acho que é uma coragem bem grande também. E junto com a coragem vem o medo também, né? Porque aí, não vou dizer que, cara, nossa, tá tudo em paz. Já tá tudo certo, maravilhoso. Sou feliz e tranquila todos os dias. Sou feliz e tranquila todos os dias. Mas em alguns momentos vem, às vezes, um medo. E aí, desses exemplos que a gente já falou aqui hoje, né? Mas de, putz, e se eu passar por isso de novo? Cara, tô vulnerável a passar. Não tem jeito. Mas tô entendendo que quanto mais eu converso com as pessoas sobre isso, quanto mais eu exponho o que tá acontecendo, quanto mais eu tô consciente, eu tô presente, eu tô, de fato, observando o que está acontecendo. E não projetando coisas que talvez eu gostaria ou me assustassem muito, vão ajudando a trazer esse... Beleza, olha só, é possível. Eu posso ser feliz, eu mereço ser feliz e eu escolho ser feliz e compartilhar isso. E o que te fez acreditar no amor de novo? Eu acho que eu nunca deixei de acreditar. Porque talvez de tudo que a gente tá explorando aqui também, o que eu entendi foi que, na verdade, aquilo que eu vivia não era amor. Então, foda-se, sabe? Tipo, era uma outra coisa, era uma bosta. Era um abuso, era uma manipulação, eram projeções, eram várias coisas que não amor. Então, óbvio, de novo, naquele momento, talvez eu não conseguisse ver isso desse jeito. Mas, sei lá, eu sempre acreditei que seria possível... Se eu tenho a capacidade de me fazer feliz e de fazer alguém feliz, eu sempre tive muita certeza que eu ia encontrar alguém que tivesse isso também, sabe? Então... Que lindo! Eu amei, Fê. E acho que, tipo, tem uma coisa que a gente foi falando muito sobre esse processo de cura, né? Como a cura, ela pode vir num lugar mais individual, ou até mesmo a cura, ela pode vir durante um relacionamento. E se permitir amar de novo requer muito da gente, né? Requer muita coragem, muita vulnerabilidade, muita consciência, muita perspectiva. E só que não para por aí, né? Beleza, a gente se permite amar de novo, mas a partir do momento em que a gente ama alguém de novo, isso é recíproco, a gente constrói uma relação. E para essa relação ser saudável, ser diferente daqueles traumas todos vividos, todo aquele sofrimento, a gente precisa construir isso também, né? E construir essa casinha, né? Colocando os tijolinhos de um relacionamento saudável, assim.
E acho que seria muito legal a gente explorar como construir um relacionamento saudável, né? Pensando nessas nossas malas, como você falou, né? Que estão aqui com a gente e que vão acabar continuando com a gente, né? Sim, sim. Olha, eu acho que a gente vai precisar de mais um episódio pra falar disso. Ruim eu não acho, não. É um processo complexo e acho que tem bastante coisa pra gente explorar, olhando também tudo isso que a gente já conversou até aqui, né? Então, é legal a gente ouvir das pessoas que estão acompanhando com a gente também o que vocês entendem por esse termo de saudável, né? Porque talvez também pra mim seja uma coisa, pra você seja outra e pra qualquer pessoa sejam outras. E aí, deixem aqui nos comentários, que aí a gente pode usar isso também pra explorar desse tema que eu acho que é extremamente valioso pra gente ter também uma vida saudável como um todo. Né? Perfeito, amiga, amei! E você que tá escutando a gente, assistindo a gente também pelo Spotify ou YouTube, corre pra seguir a gente nessas plataformas e no Instagram, deixa seu comentário aqui. Boa! E aí, pra gente fechar com o nosso ritual, Lu, qual seria a trilha sonora desse episódio? Cara, nessa mistura de se curar e se permitir amar de novo e tudo mais, eu tava com uma música na cabeça, mas aí me veio um estralo muito forte de uma rainha dos relacionamentos. Quem é que canta mais sobre relação amorosa do que Taylor Swift? Ninguém. Não existe. Não existe. Eu poderia abrir um álbum dela aqui só sobre isso, sim. Mas teve uma música que, inclusive, é recente, que não foi do meu processo de cura, enfim, nem dessa parte, mas que eu acho que ela fica muito forte, porque eu gosto muito da mensagem, porque ela fez essa música, dentro desse processo de cura, que é I Can Do It With a Broken Heart. E aí, tanto que ela conta, Traduz né? pra gente, por favor. Eu consigo fazer isso com o coração partido. Que é ela, no rompimento do relacionamento dela, continuando com as 1 milhão de shows que ela teve, né, na turnê. E a turnê dela é uma turnê muito exaustiva, etc. E ela tinha que, cara, com o coração partido mesmo, tipo, toda magoada, ir lá e fazer um show e entregar a melhor performance da vida dela para aquele pessoal. E tanto que o clipe é ela no show. E aí a música fala muito isso, né? Tipo, tem uma frase da música que eu adoro, que é assim, eu estou tão depressiva que eu ajo como se fosse meu aniversário. Sabe? Tipo, então tem essa coisa de, tipo, da euforia de, tipo, cara, eu dou conta, eu sou produtiva, né? I cry a lot, but I'm so productive, né? Então, tipo, a galera até colocou em camiseta, em boné, tipo... Porque eu choro muito, mas eu sou produtiva. Porque eu acho que o processo de cura é isso, assim, né? A gente continuar existindo, mesmo que doa, né? Maravilhoso. Nossa, eu não ouvi ela ainda. É muito boa essa música. Vou ouvir. Saindo daqui, ela vai escutar. Bom. E a sua música? Olha, a minha... Depois até fiquei pensando que tem muito a ver com o episódio passado também. Tá. Mas acho que do processo como um todo. E tá mais relacionado com o que a gente falou de raiva lá no começo. Mas é de outra grande diva, Beyoncé. Que é Best Thing I Never Had. Ai, eu Melhor amo. coisa que eu nunca tive. Acho que é isso, né? Ai, aí, enfim, escutem e reflitam. Não vou nem falar nada. Não tem nem palavras pra Beyoncé. Maravilhosa. Diva. Sim. A gente espera vocês, então, semana que vem. Até lá!